jovem! Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? A Laís queria ir morar e viver na Índia, só que ela acabou indo pra Turquia. Eu vou deixar pra ela mesma contar por que isso aconteceu e como que é a vida por lá, mas eu preciso dizer que esse episódio foi muito legal de gravar. Eu gostei demais da conversa, eu tenho com muita curiosidade de conhecer Istambul, e eu preciso dizer também que esse foi um dos episódios onde eu dei a minha dica cultural com mais vontade, vamos dizer assim. Vou deixar pra você ouvir essa história e a história da Laís também aí agora no podcast. Beleza? Vamos lá para essa conversa. Essa conversa de hoje, estamos sempre com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício? E aí, Gabs, merhaba nasılsın? Hoje a gente tá aqui com a Laís, que a gente vai pela primeira vez. Eu achei que você não fosse começar falando algo em turco já, né? Tinha, precisava, né? A gente tá a primeira vez aqui indo pra Turquia com a Laís. Como é que você tá, Laís? Oi, muito obrigada, Fabrício. Eu tô bem. E com vocês? Tranquilo, vamos lá bater esse papo então. Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, italiano, russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Laís, pra gente começar aqui o programa como sempre, eu quero que você conte um pouquinho sobre você, né? Então, de onde que você é no Brasil, o que que você estudou, o que que você fez na sua vida de trabalho também, e conta um pouquinho do passo a passo que fez você chegar aí na Turquia. Eu sou de Salvador, minha cidade natal. Eu fiz faculdade de Relações Internacionais em Salvador e depois eu fiquei 1 ano e meio trabalhando na logística, só que quando eu fiz faculdade eu não tinha nenhuma experiência internacional, né? E Relações Internacionais é um curso que exige que você fale várias línguas, que você tenha um conhecimento do mundo, né? E eu era muito limitada, sou de família meio simples, então eu não tive esses intercâmbios, enfim, cursos no exterior, eu não tive essa oportunidade. Então eu prometi pra mim, assim que eu me formei, que eu ia juntar um dinheiro, eu ia trabalhar, ia juntar um dinheiro e ia fazer um intercâmbio. Então, quando eu terminei a faculdade em 2010, e em 2011 eu comecei a trabalhar numa logística, e em 2012 eu vim pra cá. Como eu vim pra na Turquia? Eu vim fazer um intercâmbio aqui pela AESEC, não sei se você já conhece, já ouviu falar. Sim, já tivemos alguns convidados aqui que falaram sobre a AESEC, inclusive. Pela AESEC, e a AESEC, na época, não sei como tá hoje em dia, mas na época tinha muita vaga para a Índia e para a China, e eu queria muito ir pra Índia, eu nunca na minha vida imaginei que eu ia vir parar na Turquia. Porque meu objetivo naquela época era a Índia, eu queria ir pra Índia. Eu sou vegetariana, né? Então eu gosto do Taj Mahal, eu acho bonita a questão do yoga, eu acho bem interessante a questão, a evolução espiritual dos indianos, assim. Só que eu fiz entrevista, acabei não passando, e meu escritório local da ESEC, lá em Salvador, me informou que tinha uma vaga aberta pra Turquia, mas em Bursa, que é uma cidade mais ou menos às 4 horas de distância aqui de Istambul. E eu fiz a entrevista e eu passei. E eu vim pra cá, e eu comecei a trabalhar nessa empresa, que é uma empresa que exporta partes plásticas de carro, né? Por exemplo, o air vent do carro, ou então o pino para destravar o carro também, que é de plástico. Tudo a gente produzia isso lá na minha indústria, que eu trabalhava. Específico. É porque a Turquia, a maior base de indústria, né? Além do turismo, claro, eles têm questão de indústria têxtil, que vende muito, exporta muito tecido, toalha, coisa assim, e coisas de carro também, automotivo, que eles exportam pra Europa, né? Pra Renault ou pra Volkswagen, que são empresas alemãs, francesas. Então eles compram em outro país e exportam para eles fazerem a montagem, no caso, né? Então eu trabalhava com eles especificamente como estagiária e depois meu estágio terminou. Já tinha visto de estudante, né? Como eu estava pela ISEC, estudante, mas eu poderia conviver aqui na Turquia mais tempo. E nesse meio tempo eu estava procurando emprego, eu estava na dúvida se eu voltava ao Brasil ou se eu ficava aqui, não sei, e eu consegui um emprego na Capadócia para turismo. Então eu fiquei 1 mês morando na Capadócia com turismo, e quando eu estava em Bursa,
eu conheci alguns brasileiros, e um brasileiro que eu conheci, que é meu chefe, inclusive até hoje, é meu gerente do meu departamento, que ele me convidou pra trabalhar aqui em Istambul. Aí eu vim pra cá e fiquei. Foi tudo meio, como posso dizer, não foi planejado, sabe? Não foi meu planejamento vir pra Turquia, não foi nunca o primeiro lugar que eu pensei em vir pra cá. E também não imaginei que eu ia ficar tanto tempo trabalhando nessa área de turismo, que é o que eu tô fazendo atualmente, né? Que eu saí da parte de industrial pra ir trabalhar com turismo, que não tinha nada a ver com o que eu tinha experiência anteriormente. Por que você acha que eles te contrataram exatamente? Primeiro a empresa da Capadócia e depois a empresa de Istambul, já que você não tinha esse background de turismo? Tá, na Capadócia eu achei esse emprego através do Facebook, que foi um cara que postou, era um cara que tinha morado no turco, que tinha morado no Brasil, tinha aprendido português, e ele tinha muitos contatos na Capadócia, e um diretor tinha solicitado uma pessoa que faz português. Então, como eu tava em busca na época sem emprego, aí então eu pedi, quando ele falou que tinha esse emprego, que eu fui meio que selecionado, eu fui pra Capadócia. Nem pensei 2 vezes. Então era questão mais comercial, que eu queria que eu começasse a prospectar clientes, né, de outras agências no Brasil e na América Latina. Em inglês também, ele pediu Austrália, pediu Canadá, pediu Estados Unidos também, né? Na Capadócia foi assim. Só que com um mês morando lá, eu percebi que não era do meu lugar, sabe? Eu percebi que Capadócia, apesar de ser um lugar lindíssimo e ser um lugar bastante interessante pro turismo, mas viver na Capadócia é bem diferente, né? Então, nesse meio tempo, com a minha experiência que eu tive na Capadócia de um mês só, que foi muito curta, esse meu amigo, que sabia que eu trabalhava com turismo, ele me convidou. Você quer vir pra Istambul pra continuar trabalhando com turismo? Eu falei, então pra mim é melhor. E assim eu me mudei. Aí foi assim que eu me contratei. Eu falava português e inglês na época, mas eu não falava nada de espanhol. Então eu aprendi espanhol aqui na Turquia também, justamente porque eu precisava também pro meu trabalho. E na parte de visto e essas coisas, você falou que tinha o visto de estudante no começo, mas e depois? Eles te pagaram o visto pra você ficar por aí? Como é que funciona essa parte mais burocrática? Sim, aqui na Turquia é um pouco mais tranquilo do que os outros países na Europa, né? Eu vim pra cá como estudante, porque pela ESEC eu fazia estágio, né? Um estágio remunerado, mas era um estágio, e era visto de estudante. Mas aí quando eu fui pra minha empresa em Istambul, eu apliquei para visto de trabalho. Aí hoje em dia eu tenho um visto profissional de trabalho. E por que você falou aí que Capadócia é legal pra visitar, mas morar lá não é tão legal? Quais eram os problemas que você tinha em morar lá? Ou não necessariamente problema? É porque Capadócia é muito limitada em relação a oportunidades, entendeu? Porque a cidade é muito pequena, são várias. Na verdade, Capadócia não é uma cidade, é uma região. E tem várias cidades próximas, vários povoados, né? Nevşehir, Ugup, Gorem, Kayseri. São várias cidades pequenas que estão ao redor da Capadócia, na região da Capadócia. Morar lá eu acho muito mais complicado por não ser tudo próximo. Você quer ir para o hospital, faculdade tem faculdades muito limitadas, shopping é outro povoado, você tem que ir para outro povoado para ir no shopping. Eu morava em Urgup, onde eu trabalhava era em Urgup. Então é a maioria dos hotéis e também tem muita questão da parte turística. Mas ainda assim é muito limitado. Não é como em Istambul, sabe? Que você encontra tudo do mundo todo. Então, por isso que eu decidi, foi muito crucial a minha vinda para Istambul por esse motivo. Você não estava planejando ir para aí, né? Não era uma coisa que você tinha em mente, mas aconteceu. E como é que foi quando você chegou aí na Turquia? Você já chegou direto para morar? Você foi conhecer antes? Rolou um choque cultural, assim? Nossa, quando eu vim pra cá, eu não tinha nada sobre a Turquia. Eu nunca tinha vindo pra cá, não conhecia turco, não falava turco, eu não tinha nenhum contato com a Turquia, a não ser que eu vi pela internet, né? Hoje em dia, pelo menos, tem novela turca no Brasil que é famoso, mas na minha época nem isso tinha. Quando eu vim pra cá, eu vim meio sem esperança de nada. Eu tive um choque cultural, por exemplo, que eu achava que as pessoas falavam inglês aqui. Tipo, obviamente, a língua oficial daqui é a Turquia, mas eu achei que as pessoas são um pouco mais educadas em relação ao Brasil. Você vai no Brasil, numa cidade, as pessoas não falam inglês. Eu achei que aqui fosse diferente. Sei lá, como se fosse, sei lá, uma Alemanha, que os alemães falam alemão e falam inglês, sabe? E quando eu cheguei aqui, eu percebi que não, que é turco, sabe? Ninguém fala inglês, né? Aí eu fiquei comparando com o Brasil. Eu falei, realmente, no Brasil também ninguém fala inglês. Por que eu vou exigir que outros países, de outras pessoas, de outras culturas falem inglês comigo? A ESEC me ajudou muito nesse sentido, né? Porque eles já conseguem arranjar uma acomodação pra você. Eles vão fazer a parte burocrática, né? Pra você se registrar na polícia, fazer cadastramento de endereço. Se você tiver problema no trabalho, eles te ajudam, né? Eles ajudam a melhorar a sua relação, se você tiver algum problema com a sua empresa. E também vários estrangeiros estão na mesma situação que você, né? Então eu fiz amizade com gente de todo mundo, né? Eu morava com uma polonesa, que é minha amiga até hoje, inclusive. Mas eu conheci gente, sei lá, do Azerbaijão, conheci pessoas, sei lá, do México, França. E tinha galera da Erasmus também, né? Que na Europa foi muitos Erasmus, então tinha galera que se juntava com a gente também. Então foi bem interessante esse ponto, assim, da multiculturalidade que eu vivi naquela época, assim. Como que foi essa parte mais de você arrumar coisas, né? Você falou
falou que a ESEC ajuda, né? Você morou com a polonesa. Essa coisa de apartamento foi a ESEC que forneceu para vocês? E depois, quando você se mudou, por exemplo, para Capadócia ou para Istambul, como que é essa parte de você buscar uma casa? Você faz tudo pela internet? Você vai numa imobiliária diferente do Brasil? Assim, eles são estudantes e eles têm vários estrangeiros na situação, né? Então eles são meio que acostumados já, que eles têm contato, né, com imobiliárias, com pessoas de casa. Quando eu morava em Bursa, que é onde eu tava pela ESEC, eu morava numa vila universitária. Então era um pouco mais longe, distante do centro, mas era mais barata, porque a maioria era universitários que moravam ali, né? Então o meu aluguel era baratíssimo. O meu salário já ESEC já era muito baixo, né? Mas a minha moradia também era muito barata, justamente porque eu morava numa área mais universitária. Então eles conseguem a casa, eles vão com você, mostra pra você, né? Tipo, faz como se você gosta de apartamento ou não. E se você gosta, você começa a morar lá. Mas eles dão suporte nesse sentido, assim, na questão burocrática da coisa. Mas depois também que você se acostuma, você já tá habituada na nova vida que você tá vivendo, você não precisa tanto mais deles, sabe? Istambul foi um pouco mais complicado, porque eu não tinha, engraçado, quando eu tava quando eu morei em Bursa, quando eu trabalhei nessa empresa de carro automotivo, eu nunca tinha ido aqui pra Istambul pra passear, né? Eu não conhecia Istambul. Então quando eu vim pra Istambul da Capadócia pra cá, eu vim, tipo, 100% com tudo, sabe? Então aqui em Istambul já tinha esse meu amigo, que foi que me conseguiu esse emprego. Eu fiquei na casa dele por 2 dias e eu comecei a ficar desesperada procurando apartamento. Eu comecei a entrar em grupo de Facebook de estrangeiros morando em Istambul, de casa pra alugar. Então, bem nessa procura, eu consegui um quarto na casa de uma francesa e de uma espanhola. Então eu fiquei com ela uns 3 meses morando com elas e tal, bem no início. E eu morava também perto do meu trabalho. Então, hoje em dia também, né? Mas naquela época, como era muito inicialmente, então eu ia andando e voltava andando do trabalho pra casa também. Então foi interessante, assim, porque eu tive que me habituar novamente, né? Agora é diferente, porque nesse caso, o meu diretor da minha empresa, nesse caso, já falava português e espanhol. Então, eu já tinha mais facilidade, né? De comunicação e tudo. Então, o choque cultural não foi tão maior como foi da primeira vez. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Bom, agora vamos para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro, que fala turco, já foi pra Turquia. E aí, Fabrício? Porque foi um desafio que eu fiz. Tem até no meu canal do YouTube, quem se interessar, meu canal pessoal lá, Fabrício Carraro. Era um desafio que eu fiz com um amigo meu, poliglota também, o Lucas, um abraço aí, chamado Desafio das 10 Semanas, para ver quanto a gente conseguia aprender de determinada língua em 10 semanas. E a gente escolheu o turco porque ele sempre se interessou, eu também, e eu tinha uma viagem marcada pra Turquia. E aí nós fizemos isso e foi super legal, foi uma experiência interessante, porque o turco é, sem dúvida, uma das línguas mais difíceis que já estudei, se não a mais difícil que eu estudei, por vários fatores. Eu vou até discutir isso com a Laís depois, a ordem das palavras, principalmente. Tem a declinação, que não é um grande problema, mas principalmente a ordem. Então você não fala, por exemplo, eu acho que eu quero morar em Barcelona para sempre. Você tem que falar, por exemplo, para sempre Barcelona em morar em acho que, algo assim, mais ou menos. Você inverte toda a ordem e você tem que pensar sempre ao contrário. É uma coisa, uma loucura, realmente uma loucura. E aí depois de um tempo eu acabei parando de estudar depois que eu voltei de lá. Mas as dicas culturais que eu queria dar foram exatamente dessas coisas que eu vi nessa viagem que eu fiz para a Turquia, que eu fiquei realmente fascinado pelo tudo que eu vi lá, tanto a comida quanto as pessoas que eu conheci e os lugares principalmente, né? Istambul, fantástica, a antiga Constantinopla, para quem não sabe, já foi Bizâncio, já foi Constantinopla, agora virou Istambul, e é uma cidade com uma mescla cultural tão grande, assim, que você vê de todos os povos que passaram por lá, os povos mais antigos, depois vieram essa parte mais romana, né? Os romanos que chegaram até lá, formaram a Nova Bizâncio, que era a parte do Império Romano do Oriente, que depois que se separou também, depois veio a parte, os gregos também tiveram uma grande influência por lá, teve também a influência dos otomanos, depois que conquistaram toda aquela região, e aí passou a ser tudo muçulmano. Então você vê, hoje é um país fortemente muçulmano. Quando eu estava lá, estava inclusive no período das eleições, tinha uma treta entre o presidente, que ele estava apoiando um candidato, e aí a oposição estava ganhando, e aí teve as eleições, eles cancelaram as eleições porque o cara que eles não queriam ganhou. Foi um período meio de loucura, assim, mas enfim, bem interessante.
bastante, e eu queria deixar principalmente a dica da Capadócia, que é uma coisa que muitos brasileiros já viram em novela por aí, que você viu, o pessoal vai passear de balão lá, e é realmente fantástico o passeio de balão, eu fiz. Se você for fazer, eu recomendo que você marque com pelo menos 2 ou 3 meses de antecedência. Acho que eu fui marcar com 2 meses de antecedência, e eles quase não tinham para a data que eu queria, então é uma loucura mesmo. E também as cavernas. Você já ouviu falar das cavernas da Capadócia, Gabs? Já ouvi falar sim, cara. É muito... Eu tinha visto na novela só, na novela da Globo. Eu fui ver lá pessoalmente, realmente, você vê, são cavernas que eles fizeram cidades debaixo da terra. Então você tem como se fosse uma cidade de 8 andares para baixo da terra. Então você vai descendo, andando, você tem que se abaixar. Eu que sou alto, você tinha que andar agachado praticamente para passar nos corredores e descendo. E eram os povos que moravam lá, se não me engano, antes de Cristo ainda. Eu tenho que confirmar isso com a Laís, depois ela vai confirmar pra gente aí. Mas são povos que moravam realmente nessas cavernas. Eles tinham tudo lá, tinham como área de comida, tinha área que eles cuidavam dos animais, então os animais também ficavam embaixo da terra por certos períodos. Eles não moravam lá constantemente, segundo o meu guia, mas foi uma das partes altas realmente da viagem que eu fiquei realmente impressionado. Você tem algumas dicas também aí, Gabs? Tenho, cara. No início desse ano eu descobri uma banda que eu até mandei pra você, chama Altingun, que são os músicos que a maioria deles não nasceu na Turquia, mas são todos descendentes, né, e tudo mais, e acho que eles são de Amsterdã, se eu não me engano, todos eles moram em Amsterdã, só que eles cantam em turco, né, e fazem um som meio rock psicodélico, assim, uma coisa com instrumentos turcos, com uma pegada, cara, é muito legal, é assim, minha banda favorita já faz meses, eu só escuto isso, todo dia de manhã eu escuto pelo menos um álbum deles antes de começar a trabalhar, eu realmente tô viciadíssimo nessa banda. E tem uma coisa engraçada, né, que teve um dia que eu tava assistindo um filme turco famosinho que saiu aí no Netflix, que é o Milagre da Cela 7. Você chegou a ver esse? Não vi. Pois é bem legal, assim. Tem uma hora que um dos atores do filme, ele começa a tocar uma música no violão, assim, e aí ele começou a cantar a música, eu falei, ué, essa é a música daquela banda lá, que eu gosto, do Altingun lá, e aí eu fui pesquisar, e na verdade, o que o Altingun faz é que eles pegam músicas tradicionais da Turquia e fazem uma versão rock maluco. Eles têm músicas autorais, mas eles pegam várias e fazem essas versões, assim. E, cara, é muito da hora, tipo, muito bom mesmo, tanto o filme quanto a banda. Vamos deixar aí na descrição do episódio. E, Laís, e você? O que você tem de legal pra contar pra gente, que tem pra fazer aí na Turquia, em Istambul, na Capadócia? Olha, a Turquia é um país lindíssimo. Infelizmente, pra nós brasileiros, só parece muito mais o quê? Istambul, Capadócia, acho que Pamukkale, que é as águas termais, né? Parece um pouco mais. Mas uma dica que eu acho maravilhosa na Turquia é a parte sul. A gente fala muito das ilhas gregas, mas a parte sul da Turquia, que é mais mediterrâneo também, tem lugares lindíssimos. Oludeniz é uma das praias mais bonitas que eu já vi na vida. Você pode até fazer o paragliding. E é bem mais barato que a Grécia, né? Porque a Grécia é em euro, aqui é em lira turca, que tá bem desvalorizada atualmente. Tem Bodrum também, que é o balneário turco, que é como se fosse, sei lá, uma Angra ou um Búzios no Brasil, mas aqui é Bodrum, que é onde os famosos têm casa, que é muito lindo também. Eu aconselharia também Kushadasi. Kushadasi é perto onde tem a casa de Maria, onde tem Éfeso, que até digita na Bíblia. E é bem interessante, porque também no verão, que é mais ou menos junho, julho e agosto aqui, que também tem bastante... Tem muito cruzeiro que aporta nessa cidade, perto dessa cidade. Então tem bastante estrangeira também, tem uma vida noturna muito interessante para visitar. E Istambul, obviamente, né? Istambul é o coração da Turquia. Eu aconselho muito conhecer o Palácio de Dolmabahçe, que eu acho lindíssimo. O Palácio de Dolmabahçe, que é onde, inclusive, o pai dos turcos, o Ataturk, morreu. Que se você vir aqui pra Turquia, você vai ver que tem foto dele em todos os lugares, que ele é muito... Os turcos têm muito gratidão pelo que ele fez pela Turquia, né? Pela independência da Turquia. Eu também daria a sugestão também de fazer o passeio pelo Bósforo, que eu acho lindíssimo. Você conhecer a Ásia e a Europa. É o único país do mundo que tem 2 continentes que divide uma cidade. Então, conhecer de Istambul é inesquecível. E minha última sugestão seria conhecer, que foi há 1 mês ou 2 meses que deu o maior bafafá, que foi a Santa Sofia, que era um museu e virou uma mesquita atualmente. Mas é lindíssimo você conhecer, porque antes era uma igreja, depois virou uma mesquita, virou museu e agora é mesquita novamente. Só que você entra lá, você vê os ladrilhos de formato de santa. Eu acho incrível, porque passa terremoto que tem aqui, tem neve, tem 1.500 igrejas em pé, sei lá, depois de 500 anos depois de Cristo, sabe, que foi construída. O negócio tá em pé, tá intacta. Então, é um lugar que, quando eu vou, assim, eu me emociono um pouco, porque é história viva mesmo, sabe? Independente de ter virado uma igreja, um museu, enfim, não deixa de ser
mesma estrutura de 500 anos depois de Cristo, sabe? Quando foi criado. Então, pra mim, são os pontos mais interessantes, assim, que eu poderia citar. E deixa eu citar mais um também, que eu me lembrei enquanto você estava falando. Foi um ponto que eu descobri quando eu estava em Istambul, realmente, um restaurante, não muito afastado, mas um pouquinho afastado do centro, que você tá lá comendo, e aí chega o garçom, você quer ver a cozinha? Aí você, como assim? E aí ele fala, não, vem cá. E aí ele vai te mostrar lá a cozinha do restaurante. Eles começaram a fazer uma obra para expandir o restaurante lá, e aí do nada eles acharam basicamente ruínas romanas do século II antes de Cristo, depois de Cristo, não sei, mas ruínas, assim, basicamente uma enorme parte, assim, do fundo, que agora você pode ir lá visitar. Eu fiz até um vídeo pro meu YouTube também, se você quiser lá ver, sobre Istambul, que eu coloquei uma parte dessa surpresa que eu tive quando eu tava lá. Então é uma cidade espetacular que eu recomendo a todos que conhecem Istambul. Já como eu tava falando da língua, né? O que você achou pessoalmente de estudar a língua turca? Você fala turco? Olha, no turco, pra coisas básicas eu consigo. Tipo, eu moro sozinha, então resolver coisas de casa eu consigo falar, comprar coisa, alguém me liga no telefone. Coisas básicas eu consigo me virar. Agora, meu problema, se alguém quiser falar comigo de futebol, política, que é algo bem mais avançado, aí não. O meu turco não é pra muito, assim. É muito difícil a língua. Não posso dizer que é mais difícil, porque pelo menos o alfabeto é o mesmo, né? É o latino. A gente entende que é A, B, C, D, a gente entende. Mas assim, se eu vou comparar com o árabe ou com o russo, que são línguas que estão aqui na região, é bem mais fácil. Vou te falar que eu achei o turco mais difícil que o russo. Ah, mentira, sério? Juro. Mesmo aprendendo cirílico? O alfabeto é a coisa mais fácil, na verdade. O alfabeto a pessoa consegue aprender em uma semana, porque a maioria das letras é parecidas. Não é um grande problema, é sério mesmo. A gramática realmente é o que pega mais. É o que me pegou mais. Não que a gramática do russo também é uma loucura, mas a do turco eu achei mais confuso por causa dessas inversões todas. O verbo no final, pra mim, foi... Até hoje eu me bato com esse verbo no final, porque não tem sentido você falar uma frase inteira pra no final saber o que você quer com aquela frase, né? Então, dá um exemplo básico aqui. Ben araba almak istiyorum. Tipo, é ben, eu, araba, carro, almak, comprar, istiyorum, é de istemek, que é querer, e é concordância com eu. Então é tipo, eu, carro, comprar, quero. Não tem sentido o tradutor português. Ou então isso quer dizer, eu não estou em casa. Ev de mi. Então, ev é casa, de, em, mi é negativo, então é o não, e im é não estou. Tipo, em casa, em, não estou. Tipo, não isso é uma palavra só. O turco é uma língua aglutinadora. Então você não vai ter um não separado da palavra, não. Você vai botar tudo junto de uma vez só. A concordância, se é negativo, se é positivo. Tipo assim, é muito difícil. É extremamente difícil. Até hoje eu me bato muito. Eu tenho aula de turco, né? Eu vai, volto, eu paro, eu volto. Mas assim, eu quero pelo menos, se eu sair daqui um dia, eu quero pelo menos estar falando muito bem, sabe? Que eu consiga me comunicar falando político, futebol, por exemplo. E, Laís, e com relação a amizades, né? Quanto tempo faz que você tá aí? Eu tô aqui há 7 anos. Como é que é a relação das amizades aí com as pessoas, com os turcos? Você tem bastante amigo turco hoje em dia? Não sei se você é casada ou namora. Questão de relacionamento também. Conta pra gente. Tá, eu não tenho muito amigo turco aqui. Como eu trabalho, tipo assim, como eu te falei anteriormente, meu gerente ele é brasileiro. Então eu trabalho em equipe multinacionalidade, né? Então eu tenho colombianos, mexicana, eu tinha um português, tinha um chileno, tem uma romena que trabalha comigo também. Então a maioria a gente acaba meio que se entrosando mais com os estrangeiros, né? Que eu trabalho mais, porque eu fico mais tempo do meu dia com eles. Então a gente acaba ficando muito mais tempo. Então tem uma comunidade brasileiros também aqui, que a gente sempre se encontra, eles têm festa, às vezes o consulado organiza alguma festa de, sei lá, independência do Brasil. Então a gente acaba meio que se encontrando e meio que ficando junto mais. Mas não é questão de, tipo, que eu não gosto de turco, não tem nada a ver. É só questão de comodidade, talvez, né? Porque não tem a barreira da língua e a gente sabe falando da nossa cultura, então fica um pouco mais fácil. Eu já tive namorados turcos, eu não tenho atualmente, mas eu já tive namorados turcos. Foi bem tranquilo, não tive choque cultural. Um fala português e o outro era turco-alemão, né? Que tem bastante... O pai dele era turco, mas ele morou na Alemanha há muito tempo e nasceu na Alemanha. E foi muito tranquilo pra mim, assim. Tem algumas pessoas que são próximas a mim, mas não me considero como amigas, sabe? Eu não tenho um amigo turco. Também não dificulta em nada a minha vivência aqui. Mas você não conseguiu fazer, né? Não sei se você não conseguiu, se por alguma razão não rolou, mas a relação de amizade com os turcos, né, comparado com brasileiros, é muito diferente? Eu também não sou mais
nova, né? Tipo assim, o pessoal da minha idade já tá casada com o filho, né? Então ninguém vai querer sair comigo pra ir beber uma cerveja aí no restaurante. Não tenho muito essa coisa. Assim, os turcos que eu me relaciono mais é no trabalho, porque meu departamento é multinacional, mas os outros departamentos são turcos, né? E todos estão sendo obrigados a falar espanhol agora, que eu acho mais interessante. Todos tendo aula de espanhol, obrigatoriamente. Todo mundo, meu diretor colocou, todo mundo tem que falar espanhol na empresa. Nossa, como é o sotaque turco falando espanhol? Alguns guias que a gente trabalha, como eu trabalho com turismo, né? Alguns guias falam perfeitamente bem, que você nem diz que são guias, que nem são turcos. Legal. Sabe? É bem interessante isso. Eu conheci também uma menina, uma turca que foi pro Brasil, foi pra Salvador, ela tinha 17 anos. Ela fala como se fosse uma nativa. Ninguém diz, todo brasileiro que conhece ela acha que ela é brasileira, porque ela não fala com nenhum sotaque de turco, assim. Ela também tem muita facilidade com línguas, né? Ela pegou o sotaque de Salvador também? Não fala. Você não fala. Todo mundo fica impressionado, todo mundo toma um susto, porque a gente acha que ela é brasileira, mas ela fala, não, eu sou daqui, sou de Istambul. Eu conheci ela nos grupos que a gente tem de mesa de português, né? Mesa de espanhol, que rola de vez em quando, a gente conheceu assim. E a gente lá fala espanhol também, mas naquela época ela foi muito nova, tinha 17 anos, né? Quando você vai pra estudar com 17 anos é muito mais fácil do que quando você vai mais velha pra trabalhar. Aí você não tem tempo de se dedicar 100% à língua, né? Ou pelo menos a gente tenta. Também, os turcos pra aprender uma língua diferente da gente, né? Porque os turcos, eles vão primeiro pro inglês. Então, eles já têm o baque do turco pro inglês, porque é muito diferente pra eles, né? Como você falou, né? A questão do verbo é diferente, a concordância gramatical é diferente. Então, já tem esse baque. Quando você vai pro inglês, pro português, pro inglês, pro espanhol, é mais fácil, porque é a mesma coisa. Tipo, eu quero comprar um carro, como eu falei, I want to buy a car, ou eu quero comprar um carro. É a mesma forma de escrever, né? Você não tem muita diferença gramatical, de concordância. E pra mim, não, porque eu não tinha referência nenhuma de uma língua oriental, porque o turco é muito parecido com o japonês. Dizem que os japoneses pra aprender turco aprendem tipo em 6 meses, sabe? Porque é muito fácil pra eles, assim. A ordem é exatamente a mesma, a do japonês e do turco. É uma coisa que eu percebi também quando eu tava estudando o turco. Porque a origem os turcos eram lá perto da Mongólia, né? Originalmente, etnicamente, eles eram lá perto da Mongólia. Depois, com o tempo, vão se misturando, né? Foram andando, migrando e vieram parar aqui. Mas a língua deles, originalmente, é oriental. Então, eu não tinha contato nenhum com língua oriental anteriormente antes de vir pra Turquia. Eu nunca estudei coreano, japonês, enfim. Então, pra mim, foi um baque muito grande. Até hoje, eu fico me batendo, às vezes, né? Nesse tema, assim, da língua. Agora, Laís, vamos falar sobre dinheiro. Eu queria que você contasse pra gente como que é o custo de vida aí na Turquia, o que é caro, o que é barato, se você consegue viver tranquilamente com o que você ganha comparado com o custo de vida que a gente tem aqui no Brasil. Aqui em Istambul não é muito diferente do que nas outras cidades do Brasil, né? Quanto mais perto do centro é mais caro, quanto mais longe do centro é mais barato. Aqui na Turquia é a mesma coisa. Se eu não me engano, o salário mínimo aqui em Istambul tá 2.324 liras. Esse é o valor mínimo para viver aqui. Com esse valor, você não consegue arranjar um apartamento no centro, sabe? Você não consegue, o valor é muito baixo. Mas se você morar mais longe do centro e você conseguir dividir apartamento, você consegue viver com esse valor, sim. Aqui na Turquia eu acho muito barato comida. Tipo, você vai no restaurante, eu acho mais barato, dependendo. Roupa também, como eles têm uma indústria muito grande, né? Muito forte, relacionada a coisa têxtil. Então, roupa aqui é barato também nessas lojas. Tô falando, assim, lojas turcas. Não tô falando, tipo, multinacional ou de marca caríssima, porque é sempre caro. Mas, assim, o normal, sabe? Vai num shopping, numa loja turca pra comprar. É um pouco mais barato que no Brasil. E comer fora também. Mas a questão de moradia, por exemplo, se estiver mais longe do centro, é mais barato. Se estiver mais perto do centro, é um pouco mais caro. Que eu acho que com esse salário que é o salário base, eu não acho que seja bom. E agora também a Turquia tá muito valorizada, né? Tá o quê? Acho que tá $1, tá 7,50 liras por causa da pandemia. Tá, as coisas estão encarecendo por causa da inflação, mas ainda assim a gente consegue viver bem aqui. Tá quase igual ao real, né? O real tá... Quanto que tá hoje, Gabs? Faço ideia, velho. Nem quero saber. Para o pessoal não ficar perdido no tempo, ó, hoje o dólar está 5,60. Não tá tão longe assim. O real tá um pouco mais alto. Mas, Laís, como é que é a questão aí de desigualdade social? Tem, tipo, favela aí? Tem gente muito pobre, que nem a gente tem aqui no Brasil? Não como no Brasil. Tem sim os seus bairros que são mais afastados, tem sim a pobreza. Não como no Brasil. É porque a gente pensa no Brasil, pensa em favela, comunidade. Aqui não tem isso. Mas tem zonas aqui em Istambul ou aqui na Turquia que são bem pobres, mas mesmo assim eles conseguem comer, sabe? Ainda assim eles conseguem ter uma... Não é tão desigual como o Brasil, sabe? Nesse sentido. Assim. Não é... O que eu mais gosto daqui, na verdade, é a questão da segurança. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda somos um país muito inseguro, né? E aqui é um lugar muito seguro. Por mais que as pessoas falem, é um país muçulmano,
muçulmano, é um país que você pensa logo na questão da mulher, né? A liberdade da mulher, mas não, eu me sinto muito mais segura aqui que eu sinto no Brasil, assim. De não mexerem comigo. Assalto à mão armada aí não existe. Não, nunca vi. O que eu já vi foi gente que teve apartamento arrombado. Tem ninguém em casa, eles vão, arrombam sua porta e pegam suas coisas e vão embora. Isso eu já vi. Já ouvi falar disso. Mas gente que teve na rua e teve alguém com a arma, que apontou com uma faca, como se tem no Brasil, não. Ninguém quer matar você. Se eles te roubarem, eles te roubam, tipo, de casa, sem ninguém, pra não passar pelo trauma, entendeu? Mas ameaçar a sua vida, não. Eu nunca vi. Deixa eu só contar uma anedota que aconteceu quando eu tava lá. A gente tava passeando por a rua principal ali de Istambul. Qual que é o nome mesmo, Laís? Istiklal? Essa mesmo. A gente tava andando por lá procurando um barzinho, alguma coisa assim pra tomar uma cerveja. Isso é uma coisa que nem todos os bares e restaurantes eles servem bebida alcoólica, né? Porque afinal é um país muçulmano, alguns servem, ele é um pouco mais aberto. É um país secular, teoricamente, né? Mas tem a forte cultura muçulmana por trás. E aí muitos lugares não vão servir bebida alcoólica. E a gente tava procurando alguma coisa pra tomar e a gente chegou, ó, em 2 turcos que estavam sentados na rua. Chegamos perguntando pra ele, perguntei em turco, ó. Ó, Gabs, perguntei em turco se ele falava inglês. E aí ele falou que falava inglês, então começamos a bater um papo. Ele falou, não, vem comigo aqui que eu sei onde tem. E eles me levaram, achei eles super simpáticos, levaram a gente até uma vendinha lá que eles vendiam cerveja. E a gente foi batendo papo no caminho, o que você acha de Istambul, como é que é? E eu falando que tava adorando. E ele falou, não, realmente, a gente adora aqui. Só ultimamente tá uma porcaria com esses imigrantes sírios aí, que ficam vindo pra cá. Eu falei, nossa, xenofobia grátis, assim, do nada. Mas eu achei interessante que, né, que tipo, eles também têm um preconceito contra um país vizinho ali, né, que vários imigrantes estavam vindo pra Turquia buscando abrigo, realmente, né, por causa da guerra na Síria e tudo mais. É uma anedota um pouco triste, até, se você for pensar, mas eu achei curioso o fato do cara tão abertamente falar assim, né, até com um estrangeiro. A Turquia é como do Brasil, com uma galera petista, com uma galera bolsonarista, é a mesma coisa aqui. Você tem a galera que é do Erdogan, né, que é o partido AKP, que é o partido mais islâmico, né, que aí sim, que ele é a favor dos sírios, a política dele é mais direcionada aos países árabes, ele quer fazer essa irmandade islâmica mais forte, sabe? E você tem a outra galera, que é o caso que você encontrou, da galera que não gosta de árabe, não gosta de Corão, entendeu? Que bebe cerveja, que vai pra bar, entendeu? Vive num país muçulmano, mas assim, eles não são praticantes. Eu tenho um amigo meu que ele é um desses que ele come porco. O muçulmano não come porco. Se encontrar porco aqui em Istambul, bacon eu nunca vi, mas se eu for no mercado pra comprar porco, sei lá, uma salsicha de porco, é 60 liras, 4 salsichas. É um tipo assim, é um lugar muito absurdo porque não é o cultural. Mas não é proibido você comer, entendeu? Mas você não vai achar possibilidade por questão cultural do país, né? Já que a maioria não consome. Então, e ele come, adora. Então, tipo, você vai ter esses 2 extremos, sabe? A gente que é a galera que odeia, tipo assim, que é muçulmana mesmo, que quer que seja mais conservador, e tem outra galera que não, que é de adotar tudo, que é a galera que vai pra Europa, entendeu? Que fala inglês, e que quer que modernize mesmo. Você tem esses 2 extremos, assim. É bem interessante como você consegue verificar isso no país, né? Quando você vive nele. A gente fala muito do Brasil, né? Questão política e tal, mas tem aqui na Turquia também passa pelo algo parecido. Não com tanta raiva como do Brasil, mas passa pelo algo parecido também. Você até comentou da eleição, né? Que cancelaram a eleição que estava aqui. Foi justamente isso, porque o partido do Erdogan, o AKP, ele não ganhou nas 2 maiores cidades da Turquia, que é Ankara, que é a capital, e Istambul. Então refizeram a eleição, que ganhou foi o partido oposto. Então já começa a perceber que ele talvez ele esteja perdendo um pouco do poder dele que ele tem aqui na Turquia. Porque quem mantém ele nesse poder é justamente as cidades pequenas da Turquia, né? Que a maioria é agrária, que é a galera mais conservadora, mais fechada, e que vota justamente para manter esse tipo de governo. Mas a galera das grandes cidades, que são mais modernas, vamos dizer assim, que olha mais para a Europa, para o Ocidente, então eles não concordam com esse tipo de política e votam por contrário. Então os prefeitos tanto de Ankara como de Istambul são do partido oposto, né? Do AKP. Isso é uma coisa muito interessante que você vê nas ruas mesmo da cidade. Então, ao mesmo tempo, você tá vendo uma pessoa com o véu, né? A pessoa com o véu de muçulmano, o hijab, e do lado dela tem uma menina andando de mini saia e decotão e passeando na rua de mão dada com o namorado, dando beijinho normal, como se você estivesse no Brasil ou em qualquer outro lugar, assim, mais latino, vamos dizer, que seria mais aberto. Então você vê esse contraste muito claro nas ruas de Istambul, principalmente, né? Que foi onde eu fui. Exatamente. É bem miscigenado mesmo, assim. Claro que tem bairros, tem bairros conservadores e bairros mais abertos. Normalmente quando tem turista estrangeiro é mais aberto. Mas os conservadores a gente não conhece muito, né? Estrangeiro não conhece muito. Mas é exatamente assim como você falou. Bom, Laís, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos
convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tem acontecido com você nesse tempo aí na Turquia. Tá, eu vou contar uma história que até hoje, quando eu conto com os brasileiros, a gente começa a rir, porque é muito engraçado. Eu namorei um turco, né? E ele falava português, eu tava aprendendo a falar português. Ele falava muito pouco, a gente se encontrou na mesa de português, né? De luso-hablantes. E ele falou, tô conversando com ele sobre alguma coisa, e ele chegou pra mim, não, amor, eu sou pau duro. Aí eu, eu sou pau duro. E eu não entendia, porque não faz sentido em português, né? Eu sou pau duro. Aí eu falei, não tô entendendo. Ele falou, não, de dinheiro. Ele começou a com dinheiro, era pão duro que ele queria dizer. Eu fiquei rindo, tipo, meia hora, porque eu falei, vamos fazer exercício de fonética, pau e pão. É completamente diferente. E nenhuma pessoa fala português errado com você consegue associar as palavras. Mas eu não conseguia. Eu falei, eu sou pau duro. Eu não entendia o que ele tá dizendo. O que ele tá falando isso? Eu não entendi que ele fala, eu sou pão duro. Eu não sou a pessoa que gasta dinheiro e tal. Então, pra mim, isso foi algo muito inesquecível na minha vida. Eu fiquei rindo, tipo, meia hora. Porque eu nunca na minha vida fiz associação de pau com pão, sabe? Tem outro muito engraçado também, que é uma lenda, que não sei se aconteceu de verdade, mas é uma lenda, um mito entre os brasileiros, né? A menina foi na padaria e ela queria falar Sıcak ekmek var mı? Tipo, só que ela falou Sıcak erkek var mı? Porque erkek em turco é homem e ekmek é pão. Ela pediu um pão quente, ela pediu um homem quente, mas ela queria falar que ele pediu um pão quente, entendeu? Ela tava pedindo turco na época, então ekmek e erkek. A palavra é muito parecida. E a outra básica também, que no início eu me confundia, mas depois eu comecei, é o becar e bacar. Então, por exemplo, você vai no restaurante, você pede pro garçom, você não chama garçom. Garçom também aqui, né? É uma palavra francesa, mas a gente fala em português, em turco também é garçom que fala. Você não chama garçom, não. É meio bruto, meio mal educado. A gente fala, Sam bacar-me-sim. Tipo, por favor, tipo, me enxergue. Você levanta a mão, você fala, bacar-me-sim, tipo, pra eu te atender. Mas também tem becar-me-sim. Sam becar-me-sim. Becar significa, assim, solteiro. Você é solteiro? Tá perguntando pro garçom se ele é solteiro, sabe? Então é muito engraçado. É que becar, bacar, as palavras são no início que você tá aprendendo, você confunde às vezes, sabe? Esse do pão, eu nunca ouvi falar do ekmek, que eu não sei se foi verdade ou não, mas é um mito que rola dos brasileiros, assim, mas o becar, bacar eu já passei, e o pau duro e o pão duro também. Pessoal, por hoje é isso. Teşekkür ederim, que é obrigado em turco pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, quem sabe até o turco. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi algo interessante que a Laís contou pra gente, né, que ela teve que trabalhar lá em inglês, mas aprendeu espanhol também, e agora até os turcos estão aprendendo espanhol para trabalhar com turismo por lá, e a gente tem os cursos de espanhol da Alura Língua, é claro. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, passamos da marca de 1.200, tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, cursos de como você criar o seu currículo para mandar pro exterior. Então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.